Galera, nós vamos a explicação da semana 1 do PET 5 do quarto ano do ensino fundamental. Nessa semana nós vamos trabalhar com um esporte bastante conhecido, que é o handball. Às vezes você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto na televisão, mas certamente já ouviu alguma coisa sobre ele. Nós temos aqui no primeiro momento a história do handball. Às vezes para você que não tem tanto conhecimento em torno dessa prática, vem trazer que o handball é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão Karl Schlenz no ano de 1919. Nessa fase inicial, as partidas de handball eram realizadas em campos grandes, parecidos com o de futebol. Então, no primeiro momento, o handball eles eram utilizados, em campos grandes, como o campo que se realiza o futebol. Assim como o futebol de campo, cada equipe de handball era composta por 11 jogadores. Isso, galera, anteriormente. No início, esse era praticado apenas por mulheres, e quando se tornou um esporte competitivo, passou a ser praticado também pelos homens. Então, é uma curiosidade interessante, O handball, quando iniciou, no espaço grande, era assim como o futebol, era só realizado por mulheres, mas depois que ele se tornou competitivo, ou seja, depois que ele se tornou um esporte de fato, institucionalizado, que tem todas as competições, os homens também aderiram a essa prática. Depois nós temos aqui que em 1934, o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, que é o órgão que é responsabilizado, que regulamenta a prática dentro do handball, ele inclui, no caso das práticas olímpicas, ele vai incluir o handball como esporte olímpico, no caso. Nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. Isso vai mostrar o seguinte, galera: nesse primeiro ano, aqui no caso, em 1936, quando o handball começou a ser praticado, dentro das Olimpíadas, apenas 6 países disputaram. Foi a estreia dos esportes nos Jogos Olímpicos. E naquela época, a Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria. Então, se alguém perguntar, qual foi a nação, o país campeão dentro das Olimpíadas, a primeira a ser campeão dentro das Olimpíadas na realização do handball, foi a Alemanha. No ano de 1966, os jogos de handball em campo gramado foram descontinuados, ou seja, eles foram extinguidos. Não aconteceram mais, passando o esporte realizado somente em quadras e com 7 jogadores. 6 na linha, no caso, e 1 no gol. Aqui depois nós temos, depois desse breve histórico, nós temos algumas as posições dos jogadores do handball. Nós temos aqui o pivô, que é aquele que cria brechas dentro da defesa, ou seja, aquele que vai estar, assim como a imagem vai mostrar aqui, o pivô. Vamos analisar aqui pela imagem, fica mais fácil. O pivô vai ser esse aqui, ó. Tá? Percebe que o que está de vermelho é a outra equipe. Normalmente essa aqui é uma organização de defesa muito conhecida, que vai ser o 6-0. Ele vai estar, os de vermelho vão estar defendendo, vão estar aqui à frente da pequena área para poder não permitir que essa bola chegue com facilidade ao gol. Aqui nós vamos ter os pontas, que um vai ficar de um canto, o outro vai ficar do outro lado. E eles vão estar fazendo essa movimentação aqui lateralmente para poder conseguir, em algum momento, arremessar. O pivô, por exemplo, ele vai ficar aqui de costas, no caso, para o gol, porque aqui, no caso, ao receber a bola, ele pode estar lançando tanto para qualquer um que ele vai estar, algum companheiro que vai estar à frente. E ele também pode, em algum momento, receber e girar para poder arremessar ao gol. Nós também temos os alas, que ficam juntamente próximo dos pontas, e nós temos o armador, que é aquele que vai ficar na parte central e vai ter uma maior visão dos outros companheiros. Além disso, nós temos o goleiro, que vai ficar aqui no posicionamento aqui atrás e vai defender também o gol do seu time. Aqui nós temos, como fala, vocês possam estar lendo aí com mais atenção, que são os 2 pontos usados para a conclusão dos ataques no lado, que ocupa, ou seja, na parte lateral.
o armador central faz essas armações, ou seja, ele que vai ser o cabeça, já uma vez que ele está analisando as posições dos seus defensores e dos seus companheiros, ele vai ter condições maiores de estar fazendo esses passes mais precisos de ataque. Os dois alas, né, vai fazer essa bola circular entre os jogadores e arremessar de longe. É o primeiro a defender em caso de contra-ataque. Uma vez que ele vai estar na parte próximo do armador central, quando acontecer a perda de bola, ele vai ter possibilidade de estar voltando mais rápido do que os alas que estão mais lateralmente. Depois nós temos aqui a número 2, a questão 2 aqui no caso, que vai fazer algumas perguntas, isso pensando no texto que nós já discutimos. Quem foi o criador da modalidade de handebol? Letra B. Qual é o objetivo da modalidade de handebol? Se a gente for analisar, ele vai ser uma modalidade muito parecida com o futsal, né? Até na sua história, o futebol também, né, quando era em campo, né, o objetivo, uma vez que tem as balizas, né, é de realizar o gol. Quantas e quais são as posições de jogadores da modalidade de handebol? Nós vimos agora anteriormente. E por final, o handebol é um esporte olímpico? Também na história nós discutimos sobre isso. Você possa, qualquer dúvida, voltar no texto para poder estar respondendo essas questões, são bem tranquilas. E por fim, nós temos aqui a atividade 3, que vai ser falar sobre o drible, que é um fundamento muito básico no handebol, né, que trata-se do ato de quicar a bola com uma das mãos sem perder o domínio da bola. Por que, no caso aqui, o drible está relacionado com o ato de quicar? Porque dentro do handebol, você não pode dar mais 3 passos sem quicar a bola. Se você andar 3 passos sem quicar a bola e dar o 4º passo, por exemplo, você vai ser considerado como falta e essa bola vai voltar para outra equipe. Então você pode dar até 3 passos com a bola segurada sem quicar ela, que não vai ser falta. Agora, se você dá o 4º passo, ou seja, mais de 3 passos, essa bola vai ser considerado como falta e essa bola vai ser passada para o adversário. Por isso que o kick aqui é muito importante, porque é interessante que você se desloque, se movimente quicando essa bola. Claro, você tem que analisar a posição do seu adversário, porque quando você quicar a bola, você vai dar oportunidade para o adversário estar pegando essa bola também. Porque enquanto você estiver com a bola nas mãos, seu controle, ele não vai poder estar pegando, que dependendo da forma que ele tocar, ele na sua mão vai ser considerado como falta. Então é importante que você quique justamente para que não corra o risco de dar mais 3 passos sem quicar essa bola e, consequentemente, voltar para outra equipe. O drible pode ser feito com o jogador parado ou em movimento. Dessa forma, galera, aqui é convidado para que você possa, né, se você tiver a bola aí, realizar esse movimento, né? Tente executar usando apenas a mão direita e depois com a mão esquerda. Então você vai fazer essa movimentação, né, no espaço de sua casa, né, onde você vai estar primeiro vai fazer essa movimentação do kick apenas com uma das mãos, né, e depois você vai estar realizando com a outra mão, tá bom? Isso justamente para que você possa treinar essa movimentação com as duas mãos. Da mesma forma que no futsal, no futebol, o jogador é importante que treine com as duas pernas para que possa, dependendo da situação no jogo, possa finalizar em qualquer uma das pernas que cair. No handebol também, porque dessa forma vai ficar mais difícil para o zagueiro, né, para os defensores te marcarem, porque ele não sabe qual a mão que você vai utilizar para atacar. Se você ataca, por exemplo, só com a mão direita, ele vai pegar e vai guardar e vai defender só a parte, o lado direito seu, para dificultar o seu ataque. Agora, se você ataca com as duas mãos, ele não terá como saber em que lado que você vai atacar, porque você pode decidir atacar qualquer um dos lados de acordo com a situação. Então, galera, por hoje é só. Agradeço você que assistiu essa aula até o final. Peço que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Qualquer coisa também, qualquer comentário, qualquer sugestão para os próximos vídeos, pode deixar nos comentários. Um forte abraço